Olá, amigos do canal o maior de todos os tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje estou aqui para a gente falar de Santos e Guarani. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro nessa segunda-feira. Sim, jogamos na sexta e agora chegou a hora de jogar na segunda, literalmente. E não podemos deixar de consultar a história desse belíssimo confronto. No Campeonato Paulista, a gente fez um retrospecto bem legal entre as equipes, né? Desde o primeiro confronto que aconteceu lá em 31 de agosto de 1924, portanto há quase 100 anos, e ocorreu na Vila Belmiro, né? Palco da partida dessa segunda-feira, vitória do Santos por 3-0. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você assistir esse vídeo que a gente fez sobre o retrospecto das equipes em participações do Campeonato Paulista, e tem momentos bem legais na era Pelé, na geração de 78 e também na chamada era Neymar. Porém, o assunto hoje aqui é Campeonato Brasileiro, e o primeiro confronto válido pela competição nacional aconteceu no ano de 1973, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Volney abriu o marcador para os donos da casa, o Pelé marcando o primeiro gol do Santos contra o Guarani em campeonatos brasileiros, empatou. Ambas equipes passaram para a segunda fase, o Santos em quarto na classificação geral, o Guarani em 12º, a partida terminou em 1-1. Eles voltaram a se enfrentar no grupo 2 em fevereiro de 1974, mas agora no Pacaembu. O Santos venceu por 2-0 com gols de Pelé e Nenê Belarmino. Essa partida, né, teve 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do terrível incêndio no edifício Joelma, em São Paulo. Um acontecimento que chocou bastante a população, deixou todos muito sensibilizados, e aí teve 1 minuto de silêncio antes dessa partida. Porém, né, as equipes tanto do Santos quanto do Guarani ficaram de fora das fases semifinais daquele Brasileirão de 73. Pouco mais de 2 meses depois, as equipes voltaram a se enfrentar, porém pelo Brasileiro de 1974. E, atuando no Brinco de Ouro da Princesa, novo empate, 2-2. O Afrânio abriu o marcador para o Guarani, o Pelé com um chute fortíssimo empatou cobrando falta, o Cleiton colocou o Guarani novamente à frente, mas o Pelé, sempre ele, empatou cobrando um penal, 2-2, placar final. Antes de entrarmos no assunto Santos e Guarani, né, em campeonatos brasileiros na Vila Belmiro, a gente não pode deixar de citar um jogo que aconteceu em 1978. Afinal, foi o ano que o Guarani foi campeão brasileiro. A primeira vez que um clube do interior de São Paulo conseguiu isso. O jogo aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa e teve gols do lateral Mauro, que depois viria para jogar no Santos. O Juari empatou para o Santos, mas o Zenon marcou esse belíssimo gol de falta que você vê aí. O Guarani terminou o Brasileirão de 78 como campeão, venceu o Palmeiras por 1-0 nos 2 jogos e atingiu ali o ponto mais alto de sua história. Mas foi somente em 1980, 2 anos depois, que as equipes jogaram pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. O Guarani já não tinha aquele time campeão 2 anos antes e foi goleado pelo Santos por 4-1 com 2 gols de Newton Batata, um de Claudinho e um de Rubens Feijão. Né? Depois dessa vitória, o Santos chegou ao 10º jogo no campeonato com 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Esse jogo foi válido pela segunda fase. Primeira rodada, jogando no Brinco de Ouro da Princesa, o Péricles abriu o marcador para os donos da casa, mas Rubens Feijão empatou e garantiu o Santos em primeiro, né, classificando-se assim para a terceira fase junto com o próprio Guarani. O Santos caiu na fase seguinte no grupo do Flamengo e o Guarani caiu no grupo do Internacional. Essas duas equipes seguiram adiante, o Flamengo e o Internacional, para as semifinais com o Atlético Mineiro e com o Coritiba. Seguindo adiante na história, 1983,
Ano que o Santos chegou na final do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentaram na Vila pela segunda rodada da segunda fase, empataram em 1-1. O Wilson Gotardo abriu o marcador para o Guarani e o João Paulo empatou para o Santos de pênalti. No Brinco de Ouro, o Guarani abriu 2-0 no placar com gols de Lúcio e Wilson Tadei, mas o Santos foi buscar o empate no segundo tempo com gols de Pita e de Serginho. 1985, já pela terceira rodada daquele campeonato, o Zé Sérgio marcou o único gol da partida e deu a vitória para o Santos. Na partida disputada em Campinas, pelo segundo turno, um jovem Neto marcou o primeiro e Lima empatou para o Santos. Sim, Neto marcando pelo Guarani. No ano seguinte, 1986, o Guarani venceu o Santos na Vila Belmiro pela primeira vez jogando pelo Campeonato Brasileiro, com o Gilson Jader marcando o gol do Guarani numa partida que teve uma cena insólita. O goleiro Rodolfo Rodrigues foi para a adversária tentar marcar um gol para ajudar o Santos. Guarani e fosse tentar o gol na área adversária, num momento de desespero do time. Rodolfo Rodrigues não conseguiu fazer o gol, mas não se arrepende de tê-lo tentado. Quiere fazer as coisas bem, quer contribuir para a equipe, para a vitória. Então, cabeça quente, tudo faz. Naquele momento eu senti a intenção dele de cooperar de uma outra forma para conseguir o empate. E se aquela bola vem na sua direção, Rodolfo, como você faria? Eu faria assim. 1988, na primeira rodada do segundo turno, depois de um empate em 0-0, o Santos venceu o Guarani de Neto por 3-2 nos pênaltis. Sim, você não entendeu errado não. A partida terminou 0-0, mas na Copa União de 88, o regulamento previa que os empates seriam decididos na penalidade quem somaria o ponto. Em 1992, o Santos pressionou bastante, jogando com dois artilheiros no ataque, tanto o Paulinho como o Guga. Paulinho com a 9 e o Guga com a 10. Tem ótima impulsão e dificulta a dupla de artilheiros da equipe do Peixe. O Guga, camisa 10, vice-artilheiro do Paulista do ano passado com 18 gols. E Paulinho, camisa 9, com 15 gols marcados no Campeonato Brasileiro também do ano passado. Mas foi o zagueiro Pedro Paulo que marcou o gol da vitória aos 28 minutos. Tal de Pedro Paulo ia tomar uma boi na liga, vou te contar uma coisa, viu? Estamos no 0-0 ainda, hein? Jogo bom, jogo bom. Então vamos tirar a média. Riverino deu 7 pro jogo. Olho no lance! A primeira vitória do Santos naquele campeonato de 1992. No ano seguinte, 93, primeiro jogo entre as equipes no Campeonato Brasileiro, foi no Brinco de Ouro e o artilheiro Clóvis marcou os 2 gols do Guarani. O Guga, que terminaria como o artilheiro daquele campeonato, marcou o gol de honra do Santos, 2-1 Guarani. Na Vila Belmiro, um belíssimo jogo, né? O Guarani abriu 2-0 antes dos 14 minutos da primeira etapa, com gols de Robert, que depois viria para o Santos, e o zagueiro Fernando, que foi campeão paulista pelo Santos anos antes, em 84. A torcida começou a pegar no pé do artilheiro Guga e de cabeça ele empatou o jogo com 2 gols, um aos 22 e outro aos 24 minutos. E aí ele foi lá responder para a torcida. Aí vem Darcy. Procura jogar, marcado pelo Robert, conseguiu o cruzamento. Narciso passou no gol! Gol, Guga! Gol do Santos na Vila Belmiro. 22 minutos cronometrados. Os jogadores reclamam a falta. Olha aí, ó. Os dois se atrapalharam, mas a bola já estava dentro do gol. Ó o Índio, ó. Ó o Índio. Pode fazer o cruzamento, o Robson vai chegar na cola dele para meter para escanteio. É um grande jogo, eles dão tudo. Para a cobrança, o Darcy. Ó o Guga. Guga! A marca do artilheiro
em 3 minutos. Confere você de novo na Bandeirantes. Bom, o Clóvis colocou o Guarani na frente 3-2 e aí no penúltimo minuto, também de cabeça, o Zé Renato empatou a partida. E aí vem a bola. Passou. Gol! Zé Renato. Seguindo adiante na história, 1994 teve o histórico jogo em que o Guarani venceu o Santos por 4-0, com 2 gols marcados pelo Luizão e 2 gols marcados pelo Amoroso. Um desses, um belíssimo gol. Esse foi aquele jogo que o Serginho Chulapa agrediu o diretor de futebol do Guarani, o Eduardo Giardini, com um chute num lugar que realmente deve ter machucado. O Serginho chegou até a ser preso, né, por conta dessa agressão, mas foi solto mediante o pagamento de fiança de R$50. Poucos dias depois, na Vila, o Santos devolveu a derrota, mas de uma maneira mais simples. O Santos venceu por 1-0, mas com um belíssimo gol do Paulinho Kobayashi, marcando de voleio. Para finalizar o ano de 94 e enfim completar o troco daquele 4-0, o Santos voltou a vencer o Guarani com gols de Macedo, de Ranielli e de Guga, né? No último jogo do Guga com a camisa do Santos e o último gol que ele marcou pelo Peixe. O Santos venceu o Guarani, mas não passou de fase. O regulamento do Campeonato Brasileiro de 94 era bastante confuso. O Santos até ficou entre os primeiros, mas não seguiu a fase quartas de final. O Guarani, por outro lado, passou de fase, né? Chegou até a eliminar o São Paulo, vencendo os 2 jogos, um até por 4-0, mas acabou parando no Palmeiras, que terminaria como bicampeão brasileiro aquele campeonato. Bom, outra partida histórica para o torcedor santista foi um confronto válido pela última rodada do segundo turno do Brasileirão de 95. Né? Depois o Santos travaram uma enorme batalha com o Atlético Mineiro por uma vaga nas semifinais. O Santos deveria enfrentar o Guarani, que não tinha mais chances de classificação, então não tinha nenhum interesse no campeonato. O Santos precisava de uma vitória simples para passar à fase seguinte. Como o Guarani não tinha mais chances de título, mandou essa partida no Pacaembu, mas nem por isso se desinteressou pela partida. Afinal de contas, reza a lenda que o Atlético Mineiro garantiu uma boa premiação caso o Bugre tirasse pontos do Santos. O jogo foi bastante tenso, cheio de chances para os dois lados, e o goleiro uruguaio do Guarani, Léo, parecia uma muralha. O Edinho também fez uma boa partida, segurou muita coisa lá atrás, e apesar do ótimo futebol apresentado por Jameli, tudo se encaminhava para que o Santos não conseguisse a vitória e assim ficasse de fora do campeonato. Porém, aos 38 minutos do segundo tempo, o Marcelo Passos acertou um belíssimo chute, abriu o marcador e fez uma loucura nos 22 mil santistas presentes ao estádio Paulo Machado de Carvalho. Ainda deu tempo para o Giovani marcar um bonito gol de cabeça, o 2-0, o 13º gol dele no campeonato. Giovani, que terminou como jogador do campeonato, o melhor jogador do Brasil naquele ano. O Santos passou adiante, fez aquela belíssima partida contra o Fluminense em 1995. É uma trajetória marcante para o torcedor que pôde acompanhar. Bom, de 94 até 99, as equipes não jogaram na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, e aí em 99 o Santos foi derrotado por 2-1. O Guarani marcou com Marcinho e com Valdir Souza, e o Fernando Fumagalli, que depois fez história no Guarani, marcou o gol de honra do Santos. Naquela partida a torcida chegou a invadir o campo, pediu a cabeça do presidente Sami Jorge Abdul-Haq, mas enfim, o Santos perdeu. As equipes voltaram a se enfrentar por campeonatos brasileiros na Vila Belmiro somente em 2003. O Rui abriu o marcador para o Guarani e o zagueiro Alex, empatou de falta 1-1. E aí a última vez que as equipes jogaram em Brasileirões na Vila Belmiro foi em 2010. O Neymar abriu o marcador para o Santos. O baiano empatou quando tudo parecia que seguiria um empate. Marcel e o André marcaram e aí decretaram a vitória santista por 3-1. Certo? Uma boa sorte ao Santos, aos jogadores do Santos, que a gente consiga a nossa terceira vitória seguida no campeonato, né? Uma boa sorte aos torcedores do Santos, que não poderão novamente estar presentes na Vila Belmiro, mas acompanharão e mandarão aquela força aos jogadores.
e que a gente consiga vencer novamente. Um grande abraço, na próxima rodada estou de volta. E agora fiquem com os números do confronto.